Olá, meu povo, bom dia! Estamos novamente aqui no nosso Café com Pai Lavra. Café com Pai Lavra. O Pai e a Palavra de Deus. Isso que é o Café com Pai e com a Palavra de Deus, é certo? Então estamos aqui mais uma vez no nosso Café com Pai Lavra, estamos trabalhando, estamos falando sobre um livro. Você não pode deixar de assistir nenhum episódio dessa sequência de estudo que nós vamos falar, né, João? Não pode deixar. Nós estamos falando aqui do livro, o livro de Esther é um livro, tem algumas curiosidades. Primeiro, é um livro que contém 10 capítulos. E em nenhuma dos textos você vai encontrar a palavra Deus. Não tem a palavra Deus. Mas em contrapartida, existe uma ação muito forte de Deus. Com certeza. Nos bastidores, né? Com certeza, com certeza. Então tá aí. Então agora, nós falamos no dia de ontem sobre uma situação que aconteceu, e agora eu vou detalhar melhor. Então o rei Assuero resolveu fazer um banquete, convidou os seus amigos, segundo o senhor falou aí, são 127 províncias, 127 estados na nossa linguagem de hoje, para esse banquete, um banquete maravilhoso e tudo. Aí eu falei que eu não sabia, mas nós já descobrimos aqui, ó. Depois de 7 dias, não é isso, João? Isso. Depois de 7 dias que estava ali aquela festa, o vinho, a Bíblia fala que o rei já estava meio alegre do vinho, não é isso? Não, tava bêbado já. Ele estava meio alegrinho, já estava meio chegado, né? Chamado. Tava chamado, né? Então agora ele resolve fazer uma apresentação. E eles chamam os eunucos, eu não sabia, João, quantos eunucos que eram? Eram 7, né? 7 eunucos. Que ficava ali o guarda das mulheres. Ah, cuidava das mulheres. Bom, e ao lado do rei também. Só para deixar você entendido, o eunuco era uma pessoa que ele não era homossexual, só que ele era um homem que trabalhava a serviço do rei. Todos os eunucos, eles eram castrados. Você sabia disso? Pra poder tomar conta das mulheres. Né? Pra tomar conta da mulher, né? Pra tomar conta da mulher, porque você não vai colocar a raposa pra cuidar dos ovos, né? Não é isso, Angel? Você não vai colocar a raposa pra cuidar dos ovos. Não tem como. Não tem como, né? Então, naquela época, o rei contratava os eunucos, ele se comprometia a se castrar, para eles não terem vontade de ter relação sexual com as mulheres. E então os eunucos cuidavam das mulheres do rei, né? Não sei se no meio daquele eunuco tinha alguns aí do meio do Paraguai, mas estava lá cuidando, né? Com certeza. E a Bíblia conta que então o rei agora, depois de 7 dias de festa, ele chama os seus 7 eunucos. Isso. Você vê que era 7 para cuidar da mulher. Essa mulher era muito enjoada, hein? Tinha 7. Não era só as mulheres, era mais mulheres. Ela cuidava de todas as mulheres, né? Todas as mulheres. Então ele chamou os eunucos e falou assim para os eunucos: olha, faz o seguinte, ele fez uma reunião à parte, a festa tá rolando lá. Ele chama os eunucos e fala assim: ó, volta lá, chama Vasti, coloca a coroa real nela. Coroa real. Coloca as vestes reais nela. Pra vir mais bonita ainda. Bonita mesmo, pra chegar chegando mesmo, pra chegar marcando presença. Então vai e coloque ela aqui na presença do rei, que eu quero mostrar ela para meus amigos. Então os eunucos voltaram e foi e falou com Vasti, né? Chamou Vasti, lá. O rei tá pedindo pra gente arrumar você, se vestir e tal, pra você se apresentar. Só que ela era marreta. Ela resolveu vir, não? Ela veio, não veio não, né? Não veio nada. Ela falou assim, eu não vou. Sabe quando a mulher embirra? Sabe quando a mulher empaca? Não vou. Não vou. Quem é ele? Tem uns que falam assim, né? Quem ele pensa que ele é? Ó, eu não estou sendo aqui machista e também não estou sendo feminista. Nós falamos no dia de ontem que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Isso. Às vezes, para ganhar, você tem que perder. Não é isso? Com certeza. Às vezes, para você ganhar. E eu costumo dar um ensino para os homens, agora vai para nós, os homens e também para as mulheres. As mulheres que querem ser bem-sucedidas no relacionamento conjugal, você que é mulher, você precisa deixar o homem pensar que é ele que manda. Mas na verdade é você que manda. Quem manda é ela. Mas você precisa saber fazer esse jogo, porque no meu entendimento, quem é o cabeça da casa? É o homem. É o homem e a mulher. A mulher. A mulher é o pescoço. E aí o que quer dizer isso? Que o pescoço é ruim? Não, o pescoço leva a cabeça para onde ela quiser. Vira para um lado, vira para o outro. Acontece que o homem, que a mulher às vezes quer ser o cabeça.
Não, minha filha, não precisa se preocupar com esse posto aí, não. Esse posto é do homem. Esse posto dessa ponta da pirâmide aí é dele. Não fica com inveja aí. Se você saber lidar com isso, você conduz esse cabeça para onde você quiser. Pior que faz. Peça para Deus sabedoria. E Deus vai te dar, né? Então, a rainha bateu o pé, disse que não ia, não vou. Não se a Suela, agora vou conjecturar. Não está escrito, tá? Mas eu vou conjecturar. Quem pensa que esse rei é? Tá pensando que ele é o quê? Eu não vou, ele é folgado, esses caras todos aí, agora ele tá bêbado, quer me mostrar. Não, eu não vou. E os eunucos falaram, não, Vasti, vai lá, menina, você precisa. Não vou, matou, empacou e disse que não ia. Quando essa notícia chegou no rei, dizendo que ela não vinha... Ele ficou o quê? Como é que ficou, São José? Nervoso. Ficou bravo. O bicho ficou irado. Viu? Tinha razão também, né? Com muita razão. A Bíblia diz que ele ficou irado, ao ponto de ele chamou seus amigos e falou assim, gente, me desculpa, minha mulher não quer vir. Agora imagina a vergonha dele falando lá com esse cara. Ela não quer vir. Agora, uma coisa que aconteceu que é importante, agora vai um recado e uma dica para nós, os homens, tá? Eu tô falando que nós vamos falar esse texto e sempre eu vou trazer alguns exemplos que nós vemos aqui para a nossa vida atual. Eu vou contextualizar o que nós estamos lendo. Às vezes tem homem que está colocado em um poder, numa determinada posição, e aí eu estou falando com o líder, eu estou falando com o pastor, eu estou falando com você que é encarregado, estou falando com você que está na frente de um trabalho, de uma liderança. Certo. Às vezes, estou falando com o governador, estou falando com o prefeito, estou falando com o deputado, que às vezes você está numa posição de destaque, você é o chefão, você se acha no direito de que só prevalecer a sua ideia. É muito errado isso. Muito errado, né? Achar que a sua ideia é que prevalece. Deixa eu falar, seja mais humilde. Flexível, né? Seja flexível. Ouve uma segunda voz. Ouve um conselho. Não queira você ser o dono da razão. Não queira você ser o dono das propriedades, daquilo que você achar que é e tem que ser do jeito que você quer. Não. A Bíblia diz que o rei Assuero, depois desse episódio, ele convocou quem, Sr. João? Os conselheiros. Os conselheiros, que é as pessoas que estavam mais perto dele lá, né? Todo homem, toda mulher precisa ter um conselheiro, precisa ter um mentor. Você precisa ter um mentor para você, em algum momento, você falar assim, peraí, deixa eu ouvir uma segunda voz. Às vezes você é orgulhoso. Chama o seu pastor. Não significa que ele também tem todas as respostas. Mas chama ele, senta com ele, pastor, eu estou pensando em fazer isso e fazer aquilo. Não estou falando aqui jogando confete para nós, não, né? Eu estou pensando em fazer isso e fazer aquilo. O que é que o senhor acha? Né? Pastor, eu estou namorando com essa pessoa, com essa... Qual é a sua opinião? O que você acha a respeito disso? Chega lá em outra pessoa que você tem mais confiança. Olha, vem cá, eu estou pretendendo abrir um negócio, querendo fazer isso. O que você acha? Então é importante que a gente que está numa posição, a gente reconheça que nós não sabemos de tudo. Então a Bíblia diz que o rei Assuero chamou os seus conselheiros. Isso. E a Bíblia menciona o nome de todos eles aqui, né? Foram 7, né? Mas tem um deles aí que destaca. Tem um que destaca. Falou de vários, depois você vai falar o nome dele que eu não estou lembrando aqui, né? E ele chamou os seus conselheiros à parte, acho que naquele momento ali da festa, ali, ele reuniu, fez uma reunião e disse assim, olha, vocês não perceberam, mas aconteceu um episódio aqui, eu estava aqui, vocês viram, todos os meus amigos, meus companheiros aqui, eu convidei a rainha Vasti para se apresentar, porque eu gostaria que ela se apresentasse, eu mostrar, né? A beleza. A beleza dela. Ela é bonita, né? De vista. Né? E essa indecente não apareceu, ela não quis vir, né? E eu tô aqui nervoso. Se eu for lá agora no quarto, eu cato os grãos na garganta dela. Né? Ele não tava bravo? O homem depois de ficar bravo, ele faz qualquer coisa. Ele faz qualquer coisa. Se eu for lá, eu vou arrebentar com ela. Mas para eu não fazer isso, eu gostaria de ouvir de vocês, que são os meus amigos, meus companheiros, meus chegados. Com certeza. O que deve ser feito? O que vocês acham que deve ser a minha reação? Qual é que deve ser a minha atitude a partir de agora em relação a isso que aconteceu? Aí, quem foi que deu um conselho, senhor? Memucan. Memucan? Um dos 7 tá escrito isso, o nome dela é Memucan? Memucan. O senhor leu isso? Com certeza. Rapaz, o velho aqui tem a cabeça boa, viu? Memucan. Na verdade, ele chamou 7, né? Chamou 7, mas teve um que deu uma palavra, foi o Memucan. O que o Memucan falou? Deu um conselho bom lá para ele, né? Que se continuasse assim,
que as outras mulheres também poderiam fazer o mesmo que Vasti fez. Então ele deu um conselho para que o rei fizesse a escritura e mandasse para todas as províncias, né? Para todas as províncias, para que as outras mulheres não pegassem a posição de Vasti. E que ela fosse destruída. Saísse do reinado. Porque as mulheres não fossem igual a rainha Vasti, porque poderiam desprezar os seus maridos, né? Então para que o rei, para que não acontecesse isso, então ele fez uma escritura, ele pediu para fazer uma escritura, um edito lá, para mandar para todas as províncias, para que as mulheres, ao ler aquela mensagem lá, elas tomavam posição e cada um fosse senhor na sua casa. Tá escrito isso, né? Tá escrito. Olha que cara inteligente esse Memucano. Ele falou assim, ô rei, tá todo mundo falando, cada um deve ter dado uma opinião. Deve ter algum que deve ter falado assim, ó, se eu fosse senhor, eu vou lá pegar um pedaço de pau, ele dava umas três surras nela, né? Talvez um falou assim. O outro diz assim, talvez o outro falou, não, rei, eu acho que você deve deixar isso pra lá. Sempre tem aqueles, não, deixa isso pra lá. Essa aí é a mulher assim mesmo, ela tá abençoada, tá? Pode ser isso. Talvez o outro falou assim, não, eu acho que você deve, sei lá. Outro conselho qualquer. Um conselho qualquer. Mas teve um cara chamado Memucan. Olha que inteligência desse cara. Como era sábio. Sábio. Ele falou assim, olha, chamou todos, ele deu a palavra, que no final valeu a palavra dele. Ele falou assim, rei, é o seguinte. Se essa conversa, e que realmente essa conversa vai sair, e ela já saiu, ela já vazou, porque foi as mulheres que tomaram a decisão. Se todas as mulheres da província e da região souber que a rainha que é a rainha está posta no lugar, e ela não obedece o rei, então ela vai dar exemplo para outras mulheres, mau exemplo para outras mulheres, e as outras mulheres não irão obedecer os seus maridos e os seus esposos. Então, assim, na minha opinião, eu acho que o rei deveria fazer um edito. Um edito era como se fosse uma lei. Era uma lei. Na linguagem de hoje, mandaria para o Senado, mandaria para a Câmara dos Deputados para poder aprovar. Fazer um edito, fazer uma lei dizendo assim que todas as mulheres daquela província que não obedecessem uma ordem dos seus maridos, uma determinação dos seus maridos. Na verdade, não são todas as mulheres, todas as rainhas, todas as princesas, né? Todas as rainhas que não obedecessem uma ordem dita pelo rei, elas deveriam ser deportadas do seu cargo de rainha. Com certeza. Inclusive, rei, o senhor deve, na minha opinião, tirar, não deixar mais Vasti se apresentar, que é o que está escrito aqui. Assim, ó, escreve um edito que a partir de hoje a rainha Vasti não será mais chamada para a presença do rei, ela será deportada do cargo, será retirada do cargo. Então, pega outra por um lugar dela. E o senhor pega outra, o senhor tem liberdade, o senhor está livre para arrumar uma outra concorrente e colocar no lugar dela. Lembra que eu falei da mulher sábia? Quando a mulher não é sábia, ela abre concorrência. Abre concorrência. Se você está dando de feminista, porque meu marido não manda, que eu faço, que mando, que viro, que mexo, olha, dependendo da sua atitude, você está abrindo uma grande lacuna para a concorrência. Né? Eu estou falando aqui de ser muito sério e verdadeiro. Porque muitas das vezes as mulheres, nesse movimento que nós estamos vendo acontecer agora, que as mulheres querem o seu direito, não estou aqui falando nada mal de mulher, nada não. Só estou dizendo de posição. Porque a gente precisa saber qual é a nossa posição. Com certeza. Qual é o nosso papel. Até onde nós podemos ir. Até onde nós podemos ir, qual é o nosso papel na sociedade. E aí eu posso até estar sendo rechachado por algumas mulheres, mas eu estou dizendo, não é questão de verdade. Eu não estou aqui falando de humilhação. Eu tenho muito carinho, muito apreço para as mulheres. Eu acho que as mulheres fazem um papel muito importante na sociedade. As mulheres sempre tiveram um papel em destaque na sociedade. O problema é que quando a gente ultrapassa o nosso limite, esse é o grande problema da sociedade. Porque a gente tem um limite, a gente sabe até onde pode ir. Né? A Bíblia diz que o homem é o cabeça da casa e esse status foi dado ao homem. Então o que nós precisamos fazer? O mínimo que nós precisamos fazer é fazer a nossa parte, fazer o nosso papel e saber se colocar no nosso lugar. Não, aqui esse lugar não me cabe, então não é aqui que eu vou estar. Né? Eu sempre digo, por que as sociedades, as grandes sociedades ruins, e eu vou dar um exemplo para vocês agora, eu sempre fui sócio de pessoas, fui sócio de mulher, fui sócio de outras pessoas, e sempre alguém me perguntou como é que eu me dou bem na sociedade. Porque eu vejo a sociedade nos negócios assim, ó. A sociedade é uma pirâmide, Uma pirâmide é o que tem um triângulo assim, onde tem um triângulo muito estreito aqui em cima, e embaixo é uma base mais larga. E eu sempre pensei assim, ó, no topo da pirâmide só cabe uma pessoa. E eu sou a base.
O problema é que por que a sociedade é ruim? Porque todo mundo que está aqui embaixo quer acessar lá em cima. E lá só vai um. Só cabe um. É. Aí se todo mundo quer ser, então assim, e outra, tem um detalhe, hein? Quem está no topo da pirâmide tem algumas vantagens, mas também tem muita desvantagem, que é, no topo da pirâmide venta muito, você tá fácil de cair, você é holofote, você é vidraça, você tá ali, você é que leva toda a culpa. Então, às vezes, você exercer a função de base é mais importante do que você estar lá em cima. A Bíblia fala que a mulher precisa ser submissa ao marido. Agora, a submissão, ele não significa que você deverá se humilhar para o seu marido. Você sabe o que é submissão? É missão de apoio, é você apoiar. É submissão. Eu estou aqui apoiando o meu marido, apoiando ele que está lá em cima. Eu posso até não concordar com aquela ideia dele, mas eu estou aqui apoiando ele, né? Veja bem o que aconteceu com o ex-presidente da República chamado Fernando Collor de Mello, não sei se é do tempo que vocês conheceram. Ele foi deportado do cargo, ele foi impeachmentado, né? Sofreu um impeachment, mas ele, assim como ele subiu a rampa dado nas mãos com a sua esposa, ele desceu também com ela. Todo o tempo ela esteve ao lado dele. Depois eles separaram e tal, não vou entrar nesse mérito. Mas ela sempre esteve ao lado dele. Então, o que é importante para você que é mulher, para você que está na posição, você que está no lar, saiba fazer essa leitura. Tenha a posição certa. Então, esse Memucano deu um conselho. Olha, rei, o edito que você vai escrever é o seguinte: todas as princesas, todas as rainhas que porventura tomar uma atitude similar a dessa da Vasti, ela deve ser deportada do cargo. E o senhor deve abrir concorrência e colocar outra pessoa no seu lugar. E, a partir de agora, ela não mais entrará na sua presença. Pronto. E aí, o que ele fez? Ele escreveu o edito, né? Mandou para todas as províncias, mandou o comissário para todo carimbado, e ele deixou registrado para que isso não virasse um efeito dominó e todas as mulheres não obedecessem os seus maridos. Então nós estendemos um pouquinho aqui, mas valeu a pena porque nós estamos estudando o livro de Esther no nosso café com Pai Lava. O negócio ficou meio sério aqui, mas é porque às vezes a gente precisa... Mas você esqueceu de falar, o pessoal vai dar um joinha. O pessoal tem que dar um joinha. Inclusive, eu gostaria de vocês, mulheres, vocês, homens, se vocês não concordarem, discordarem desse nosso ponto de vista aqui, né, meu João? Se você tem toda a liberdade de chegar lá e falar: pastor, eu não concordo com essa sua posição e eu vou respeitar. Tem livre-arbítrio para isso. Tem livre-arbítrio para isso. Ou então dizer: pastor, eu concordo com a sua posição, acho legal, acho interessante, tem que ser assim. Também nós vamos aceitar da mesma forma, porque nós não somos o confronto. Não, não, de jeito nenhum. A Bíblia diz que quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não está escrito isso lá, que foi o apóstolo Paulo que escreveu. Paulo falou. E nós temos paz com todo mundo. Eu, seu João, vou contar assim, ó, eu dou um boi para não entrar numa briga. Mas eu dou uma boiada para não entrar também. Eu sou assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas se precisar dar uma boiada a fazenda inteira, eu dou para não entrar também. E eu, numa briga, ou mato ou morro. Ou eu, como que é? Ou eu corro pro mato ou eu corro pro morro. Mas eu não vou enfrentar a briga não, porque briga não é comigo, tá bom? Então, pessoal, estamos aqui então nesse estudo de Esther. Hoje se estendemos um pouco, então foi essa consequência que a Vasti levou. Por ter desobedecido, ela foi deportada da sua posição. Ela não foi sábia, então ela abriu frente para a concorrência. E aí entrou no Provérbio capítulo 14, né? Que é... Derrubou a casa. Derrubou a casa. A mulher sábia edifica, mas a tola destrói. Ela destruiu a sua casa. A partir daquele momento, daquele episódio, nunca mais você ouviu na história alguém falar mais alguma coisa sobre Vasti, porque ela foi varrida da história. E acabou. A memória dela foi colocada para debaixo do pano e ninguém nunca mais ouviu falar por causa de uma desobediência, por causa de um orgulho, por causa de uma falta de humildade de ter ido se apresentar perante o seu rei, que era o seu marido, estava na posição de marido, né? Porque quando o Memucano falou assim, ó, ela não pecou contra o rei, ela pecou
contra o rei, E contra as todos. províncias e todos os palácios. Então ela todo poder. infringiu uma lei, É. porque além de mulher do rei, ela era rainha. Ela tinha duas posições, uma era como esposa e outra ela como rainha. Ela deveria ter se apresentado como rainha. É. Ali não estava a mulher do rei, ali estava a rainha. Era muito maior, mas ela se posicionou como mulher só. Não vou e pronto, acabar. Então, que venhamos ser sábios e sábias nas nossas decisões. E nós, os homens, que venhamos ser humildes ao ponto de, em qualquer circunstância, a gente chamar os nossos amigos e companheiros para tomar conselho, para tomar uma decisão mais assertiva E possível. a Bíblia, voltando para a Bíblia diz que assim, que por falta de conselheiro o povo se corrompe. Ah, agora falou esse enciclopédia aqui, ó. É. Por falta de conselhos, O povo se o corrompe. povo se corrompe, tá bom? Que Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Amanhã continuaremos agora o que vai acontecer depois da rainha deportada, o rei agora sem nenhuma rainha. Acontece um episódio muito importante também que vai de humildade desse rei. Vocês vão ver, eu já descobri aqui no texto, vai ser uma coisa interessante, tá bom? Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.